Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver algumas técnicas avançadas na criação do bonsai. Sim, grave bem isso que eu estou falando para vocês. Técnicas avançadas na criação do bonsai. Por que eu estou frisando isso, né? Técnicas na criação. Porque nós precisamos entender estes segmentos para se fazer um bonsai, né? Igual, as minhas plantas aqui, pelo menos 90% das minhas plantas, no mínimo, né? São todas criadas por mim. São plantas que eu criei desde sementes, ou de estacas, ou plantas que eu coletei, através desses pontos de partida, né? Porque para a gente poder fazer um bonsai, nós temos os pontos de partida. O que são esses pontos de partida? Fazer um bonsai a partir de um pré-bonsai comprado, de uma muda comprada, de uma muda de floricultura, ou de uma muda que já vem de um bonsaísta, né? Porque as mudas, quando vêm de bonsaísta, elas já vêm muitas vezes aí com algum movimento ou algo assim. E temos esses pontos de partida para fazer o bonsai. E aonde que eu quero chegar com isso? Falando sobre essas técnicas avançadas, né? Eu nem gosto muito de falar assim algo avançado ou não, porque para mim não existe nada avançado. Tudo é uma coisa, é um caminho a ser percorrido. Você já notou que isso é interessante? Que não existem coisas avançadas, mas eu tenho que usar esse nome, né? Eu preciso usar esse nome para falar que é algo que está um pouco mais adiante do caminho, certo? Porque os caminhos sendo percorridos, tudo vai no seu devido tempo. Então vamos ver o que nós vamos aprender nessas técnicas avançadas no nosso vídeo de hoje. Na formação de um bonsai, nesta formação de estrutura da planta, a primeira coisa que levamos sempre em consideração é o quê? É o tamanho do bonsai que eu quero formar. Essa proporção impressa, por exemplo, essa árvore, ela poderia ser bem maior ou poderia ser bem menor. E essa dança que fazemos com a planta desse caminho percorrido que nós trilhamos, né, nessa feitura do bonsai, chega no ponto que nós falamos, meu bonsai vai ser deste tamanho. E nesse processo, para criar essas estruturas, conforme nós vimos naquela que está sem folha, nesta aqui que agora já está com folhas, há pouco tempo atrás já tivemos vídeos dessa planta aqui sem folhas, essas estruturas são criadas através de uma técnica que eu vou partilhar com vocês aqui agora, tomando como exemplo esta planta aqui. Porque nessa criação de galhos, se não tivermos cuidado, né, nessa criação de estrutura, se não tivermos cuidado, nós criamos galhos que, ao invés de formar e dar uma proporção, eles podem tirar a proporção. E esse caminho de estruturação pode acontecer que ele não seja linear e você precise andar para trás para construir novamente aquilo que você gostaria. Talvez tenha soado complicado, mas não é. Vou mostrar para vocês aqui. Pegando esta planta aqui, eu vou estar mostrando para vocês o que nós vamos fazer e como que nós vamos aprender e entender isso aqui. Por exemplo, essa planta aqui, ela está bem parecida com esta aqui. Com a diferença de quê? Diferença de grossura de tronco, de quantidade de galhos, né? Se olharmos esta planta aqui por baixo também, ela tem aqui uma estrutura de sustentação dessas folhas, né? Enquanto essa aqui não tem. Para ela ficar uma planta igual essa aqui, né? Ou com uma estrutura interessante igual essa planta aqui, é simplesmente deixar crescer e ir podando, mantendo aqui a copinha desse jeito? Não. É preciso entender como equilibrar a planta. Equilibrar a planta não só no sentido de mantê-la triangular, né? Mas equilibrar a planta no sentido de formar esses galhos de baixo mais grossos, ao mesmo tempo que eu engrosso meu tronco também, não perdendo as proporções que eu necessito. E tudo isso se dá
através de limpezas, né? E essas limpezas, elas são minuciosas, não são coisas assim que a gente consegue ver, principalmente a gente que é leigo, como por exemplo, deixa eu aproximar aqui. Agora acho que dá. Estão vendo, ó, este galho aqui da minha planta, ó, tem aqui um galhinho que sobe acima, tem aqui essa bifurcação e um monte de folhinhas crescendo aqui, ó. Essa minuciosidade, eu nem sei se essa palavra existe, minuciosidade, mas essas coisas pequenas que ficam escondidas, né, dentro deste monte de folhas aqui, ó, precisam ser levadas em consideração quando conduzimos a nossa planta de perto, como por exemplo, ó, a limpeza de todos esses brotinhos que provém. Ó, fiz uma limpeza de folhas e gemas que não irão somar na estrutura da minha planta. Vê que agora ficou mais limpo aqui? E se eu pegar uma tesoura aqui, peguei minha tesoura, tá vendo que ficou um toquinho? Eu venho aqui e elimino este toquinho. E nisso eu vou passear durante toda a estrutura dessa planta minha aqui que está sendo formada, como por exemplo, aqui eu tenho uma bifurcação já grande, ó, e alguns galhos crescendo neste encontro aqui, ó. Então eu vou estar tirando, eliminando aquilo que está longe das bifurcações e fazendo uma análise, né, de tudo aquilo que está crescendo. Por exemplo, ó, se eu deixo só esses dois, eu tenho uma bifurcação aqui. Se eu deixo isso aqui, também pode ser interessante, talvez eliminar este agora ou não. Vamos ver aqui mais um pedacinho, ó. Foi feita até uma poda aqui. Limpezas precisam ser feitas e deixado aquilo que é relevante ser deixado. Brotos que crescem nas axilas das bifurcações, né? Aqui em cima também, vamos dar uma olhada aqui e falar sobre isto também, certo? Aqui em cima, alguns galhos crescendo livres. Estão vendo aqui? Esses galhos estão crescendo livres por quê? Porque eles estão maiores que alguns galhos de baixo. Por que que esses galhos aqui estão mais compridos também? Tudo por questão de distribuição de energia, ok? Para gerar galhos proporcionais. Porque neste caso aqui, eu preciso gerar uma bifurcação aqui um pouco maior. Aqui eu tenho uma energia maior crescendo na minha planta. Enquanto aqui também eu vou ter esses galhos crescendo que vão gerar uma energia maior também. E esses galhos vão crescer e não vão crescer pouco. Eles vão crescer muito, né? Quando eu falo muito, é muito. Vão chegar aqui mais ou menos a 1 metro, 1,5 metro de altura, essa parte aqui da minha planta crescendo. E essa limpeza que eu vou fazer nessa planta aqui, que eu mostrei para vocês os critérios desta limpeza, não é algo que se ensina assim, por exemplo, é assim que você faz. Ah, este é um padrão que você deve seguir para fazer. O padrão que você deve seguir para fazer é o seguinte, é não deixar as trifurcações crescerem muito amontoadas, né? Ter em mente a questão do desenho e as ramificações para que elas tenham uma harmonia, né? Neste desenho da ramificação, aonde tudo vai se formar. É interessante porque após conseguirmos formar essa estrutura, né? Essa estrutura aqui, ó, base. O que é a estrutura base? A estrutura base é a estrutura que segura a minha ramificação fina no meu bonsai depois de pronto. Essa estrutura base estando pronta, ou semi-pronta, né? A minha planta está apta ao seu crescimento para o engrossamento como um todo. Feita essa estrutura base, estando harmonicamente posicionada, a minha planta vai estar apta para crescer.
E quando eu falo crescer, não é simplesmente crescer um pouquinho, né? Eu falo crescer, crescer mesmo. Galhos chegando aqui, ó, né? Que fica até difícil às vezes chegar na planta. Aí é uma hora gostosa, né, da gente poder fazer o bonsai quando a planta está dessa maneira, porque aí você vem com a tesoura, traz aquilo tudo para trás novamente, e novamente com critérios de poda e seleção, você vai deixar somente aquilo que vai ser relevante para a próxima geração. Porque o bonsai é isso, né? É intervenção e geração. Podemos falar de outra maneira também, né? Educação das plantas, né? Tem muita gente, às vezes os leigos também falam, né? Ah, para você poder fazer o bonsai, você pega a mudinha e vai ali educando ela, né? Basicamente é isso. Nós pegamos a mudinha e vamos ali educando ela, mas de uma maneira mais criteriosa, como por exemplo essa limpeza que eu mostrei para vocês aqui, que é uma limpeza criteriosa. Em plantas que estamos conduzindo de perto. O que é uma planta que eu estou conduzindo de perto? Uma planta que eu quero ter ramificações limpas e ter harmonia no conjunto final. Diferente de um monte de galhos, todos podados ali, apenas redondinho, mas sem estrutura. Este critério nós fazemos em plantas que queremos realmente criar boas estruturas nelas. Vamos lá, terminar a minha limpeza aqui. Como por exemplo aqui, ó, tá vendo esses galhinhos? São coisas que, se crescerem no local onde estão, vão gerar o quê? Vão gerar caroços, vão gerar falta de proporção. Então essa eliminação na construção da estrutura base é fundamental para a gente poder chegar aqui e para poder chegar aqui também. Eu estou utilizando aqui humus, né? Todos os três aqui são humus, estou utilizando eles para falar com vocês, mas isso pode ser utilizado em qualquer tipo de planta de origem folhosa. Terminada aqui a limpeza no meu humus, e agora deixá-lo crescer mais um pouco aí. Muita coisa às vezes fica, né? Fica porque a gente não sabe direito se vai ser usado ou se não vai ser usado no futuro. Você já viu aquela questão assim do joio e do trigo? Na Bíblia nós temos uma passagem, né, que Jesus fala para deixar o joio e o trigo crescerem juntos, porque eles podem ser confundidos, ok? Algo mais ou menos nesse sentido aí. Na condução do bonsai também, esses galhos que vão sendo gerados, muitos desses galhos também, eles precisam ser deixados crescerem juntos, porque ao se formarem, ao crescerem mais, nós fazemos a seleção do joio e do trigo. Talvez um galho que eu olhe aqui, que talvez ele me pareça que não vai ser legal, né? Mas ainda tenho dúvida, e de repente esse galho cresce lá na frente, ele se torna mais primordial do que outro para a confecção da estrutura. E assim é. E de toda maneira, galhos que ficam para crescer, né? Eles vão ajudar a planta a engrossar, vão ajudar a planta a ter o seu metabolismo mais acelerado também, porque esse é um dos segredos também nessa questão de engrossar a planta, de fazer a planta crescer mais rápido. Por quê? Muitas pontas de galho criamos em uma muda fina, né? Criamos a nossa estrutura com várias pontas. Quando eu resolvo deixar essas pontas se alongarem e crescerem, né? Muitas folhas, muita massa verde, mais fotossíntese, mais a planta se alimenta, mais fluxo de seiva e maior engrossamento da planta como um todo. Beleza pura? Fica essa nossa partilha aqui hoje sobre uma dessas técnicas avançadas, né, para se cultivar bonsai. E eu volto a falar que eu não gosto muito desse nome técnica avançada, porque tudo é uma questão de caminho. Né? Talvez você tenha achado complicado tudo isso que foi passado aqui ou falado se você é um iniciante, mas isso está no caminho. E para aprender a fazer o bonsai, se nós não trilharmos este caminho, né, não tem como aprender. Não tem jeito de você pular etapas também para se aprender a fazer bonsai.
existe um caminho. Agora, essa questão quando eu falei de caminho, né, eu falo também que existem também cursos para se fazer bonsai, não sei se você sabe, mas tenho a escola de bonsai, né, a escola de bonsai com o método do bonsai harmônico, que também é um GPS para este curso, né, que também ajuda a não ficar só na questão assim, tipo, você tá indo, de repente pega uma curva para cá, uma curva para lá. Fazendo um curso também, você vai ter um caminho mais rápido para alcançar resultados e aprender mais. Diogo, mas você tem tantos vídeos aqui no YouTube, né, inclusive mais de 700 vídeos, por que eu vou fazer curso se eu tenho todos os seus vídeos aqui no YouTube? No link da descrição vai ter o link da Escola de Bonsai. Vale a pena você fazer uma visita nesse link, assistir a aula que está lá, ok? Não com a intenção de te vender o curso, mas como aqui no YouTube eu tenho este prazer em passar conhecimento, eu também tive e tenho o prazer de fazer este curso online, assim como tantos outros cursos que possam existir também. Então eu tive esse prazer de criar este caminho, né? E também oferecer esse caminho para um aprendizado mais rápido, um aprendizado mais eficaz. Beleza pura? E eu sempre vou estar falando sim da escola de bonsai, porque da mesma maneira que eu tenho o prazer de passar o conhecimento para vocês aqui no YouTube, eu também tive o prazer de criar essa escola com muito carinho e muito trabalho para poder montar este método de ensino, que é o método do bonsai harmônico. Beleza pura? Então é isso aí, galera. Fica essas dicas, lembrando que técnicas avançadas não quer dizer técnicas inalcançáveis. Técnicas avançadas são técnicas que ainda eu não cheguei, porque existe um caminho, né, que a gente precisa percorrer para fazer o bonsai. Desde quando eu estou fazendo bonsai, eu estou percorrendo percorrendo este caminho. E é prazeroso, porque a gente nunca chega, a gente está sempre aprendendo, né? E não esquecendo de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.